vamos falar de Clarice Lispector, literatura clássica com o tema 100 anos de Clarice. É uma mesa oferecida pela editora Rocco, a quem a gente agradece muito a essa participação e a confiança no nosso festival. É em homenagem ao centenário, então, da grande escritora Clarice Lispector. Participações especiais de Pedro Carpe Vasques, escritor, fotógrafo, curador e editor de não ficção na editora Rocco, e de Ana Cláudia Abrantes, mestre em literatura brasileira pela UERJ, tendo se dedicado ao manuscrito Objeto Gritante de Clarice Lispector, e também investigou aspectos da primeira pessoa nas crônicas claricianas. E lembrando a vocês que temos vários títulos de Clarice Lispector, que inclusive foram lançados agora, este ano, no centenário de Clarice Lispector, à sua disposição na nossa loja virtual, com preços incríveis. Você que é fã de Clarice ou que quer conhecer a obra dessa grande escritora brasileira a partir de agora, corra na nossa loja virtual para conferir. E aqui no palco, ao meu lado, estou com o Sérgio que vai mediar essa mesa. Sérgio Monteiro, mestre em literaturas espanhola e hispano-americana pela USP, é mediador dos projetos Clube de Leitura e Salve o Compositor Popular no IMS, Instituto Moreira Salles, aqui de Poços de Caldas, co-curador do Flipostos. Esse é o oferecimento dessa mesa. Mais uma vez, a gente agradece à editora Rocco. Sérgio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso palco principal. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu participo desse encontro como mediador, homenageando a grande escritora Clarice Lispector, que esse ano faria 100 anos. É, de fato, uma honra estar aqui com vocês, com o Flipostos, que há 15 anos trata muito bem a literatura de um modo geral. Eu gostaria, então, de conversar, né, com o Pedro e com a Ana Cláudia sobre a escritora Clarice Lispector. Bom, em primeiro lugar, se a Ana Cláudia me permitir, eu gostaria de começar com o Pedro, como editor da Rocco, né? Até porque eu me senti muito feliz de, em mãos, ter essa edição linda, primorosa, e acho que pela primeira vez deram conta da Clarice pintora. Foi realmente uma escolha muito sensível, né? Mostrando um aspecto da Clarice muito interessante também, pouco conhecido, e que essas capas revelam esse lado que, inclusive, se a Ana Cláudia me conferir, é um aspecto que aparece também no Água Viva, né? Que me parece que era uma pintora que queria escrever, né? E a Clarice, dentre muitas afirmações, ela afirmou o seguinte: a coisa mais pura que faço é a pintura, segundo a Clarice, né? Então eu gostaria, em primeiro lugar, de ouvir o editor, o Pedro, né, com essa edição belíssima. Eu aproveito também destacar aqui um estudo, Clarice Lispector, Pinturas, do Carlos Mendes de Souza, publicado também pela editora Rocco, uma edição primorosa, onde comparecem todos os quadros, as pinturas da Clarice Lispector. Então eu gostaria primeiramente de conversar com o Pedro, né, como editor, e depois então conhecer a leitora, a estudiosa Ana Cláudia, se vocês me permitirem. Muito obrigado. Obrigada. Bom, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, né, do Flipostos, pela persistência, né, de fazer o evento de forma virtual, para não deixar morrer esse evento, que é uma referência importantíssima na nossa literatura, né? Então, de fato, nós estamos vivendo, como todo mundo tem dito, tempos assim de resistência, de reinvenção, né? E é importantíssimo perseverar, né? E vocês estão de parabéns por terem mantido a chama acesa, né?
Bom, a respeito das capas, não é? Porque essas pinturas da Clarice foram utilizadas em todas as capas das edições do centenário. A obra completa inclui 18 títulos, né? E cada um desses livros teve um projeto gráfico completamente novo, idealizado pelo Victor Burton, que é realmente, no âmbito do livro, o designer brasileiro mais premiado, né? E então, na capa, você tem sempre um detalhe de uma obra diferente da Clarice, né? E como na capa você tem a aplicação do título, o nome da autora, tudo isso, em respeito à obra, a gente fez uma orelha expandida, uma orelha grande, então você tem a reprodução do quadro na íntegra, com a data, medidas, a coleção a qual esse quadro pertence. Alguns são do Instituto Moreira Salles, outros da Nélida Pinhon, outros estão na Fundação Casa de Rui Barbosa, mas está tudo informado na orelha de cada livro, né? Então, de fato, conforme você falou, é uma oportunidade para o grande público de conhecer essa faceta que faz parte assim da fase final da vida da Clarice, mas que, conforme você bem lembrou, isso faz também assim, deu a ela muito mais satisfação na fase final do que a própria escrita, né? Que ela andava meio enfarruscada assim, com a escrita, mas plenamente satisfeita com suas pinturas. A gente percebe que eu gostaria, nesse sentido, de ouvir um pouco mais ouvir a Ana propriamente, né? Porque como ela estudou o objeto, que era o anterior título de Água Viva, não é isso? Eu gostaria, então, que ela falasse um pouquinho dessa personagem, do seu viés com relação ao seu estudo dessa ficção da Clarice. Para a gente meio que estender um pouquinho essa proposta da Clarice no final, né? Em se dedicar um pouco à pintura também. E desde 71, me parece, que ela começou a escrever o futuro Água Viva, né? Que passou por 2 títulos, não é isso? Enfim, eu gostaria que você, então, agora ilustrasse com a sua dedicação à Clarice. Sobretudo a esse título, né? Que é tão interessante. Isso. Olá, boa tarde. Eu também estou muito contente de estar aqui. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sérgio. Estou muito contente. E também, para mim, também é uma honra poder comemorar a cada dezembro o nascimento de Clarice Lispector. Então, eu estou muito contente de estar aqui. Essa passagem não foi uma simples passagem, né? Foi uma dedicação da Clarice Lispector à pintura. Me parece, vai muito ao encontro dos processos que a autora percorreu naquela ficção que a gente chama de uma ficção mais tardia. Nessa manufatura da obra, a gente sabe que era uma estratégia clariciana desde muito tempo compor por meio dos seus pequenos fragmentos. Eram papeizinhos onde anotava uma frase ou outra e que depois eram reunidos por ela ou com a ajuda da Olga, né, Olga Borelli, numa espécie de esboço do que vinha a ser depois a sua obra, né? A gente sabe que essa técnica, que eu chamo mesmo de uma técnica, porque é uma estratégia de composição
é algo que é muito próprio da produção de Clarice desde muito tempo, mas me pareceu nos meus estudos que ela foi se apropriando dessas estratégias, estratégia de parecer que não havia uma estratégia, mas no fundo há muito trabalho ali, né? Ela se debruçou por pelo menos 3 anos na elaboração de Água Viva. Existe nisso uma relação com a pintura que eu entendo, que é uma busca de liberdade, uma busca de libertação, eu costumo dizer, porque a liberdade é algo como que já concluído ou conquistado. E a palavra libertação, que inclusive aparece na obra dela, o Água Viva principalmente, tem relação com o processo. Então, me parece que a Clarice Lispector estava procurando uma forma que fizesse, de fato, parecer a ela que o processo de criação estava exposto na obra. De modo que é muito interessante quando ela fala que a pintura era algo muito puro, porque a pintura estava conectada a esses processos de não vou calcular muito, não vou refletir extremamente sobre o encaminhamento que eu vou dar para essa tela, né? E na escrita, talvez ela tentasse passar nessa produção que respeita o caminho, passar essa impressão de que a obra está se criando com todos os elementos da circunstância de execução da obra, que é o quê? A gente sabe, né? O Pedro também fala sobre isso, sobre a autora sentar com uma máquina de escrever no colo e começar ali a datilografar. Os movimentos da casa ao redor, eles penetram no texto, a conversa das crianças, o telefone toca, né? Uns animais passam. Então, todas essas circunstâncias de produção da obra, entrando na narrativa, acho que tem muito a ver com isso que Clarice estava buscando, e que é uma profunda reflexão sobre a arte também, que é a arte se fazendo enquanto está sendo elaborada, enquanto está sendo criada. A gente valoriza muito isso na hora que a gente está pensando em performance, na hora que a gente vê um artista compondo a sua obra, e era nesse formato fragmentado e respeitando o processo, respeitando as circunstâncias de produção, que a Clarice tentava alcançar essa pureza na escrita. Mas como ela já desde sempre era uma escritora, eu acho que é natural que na pintura isso fosse considerado por ela mais puro, mais intuitivo, né? Ana Cláudia, então a gente poderia, assim, diante do que você falou, a gente poderia considerar, então, que ela se permitiu trazer ao leitor os bastidores da criação literária, não é? Ela trouxe isso, né, com uma intenção, assim, de desmistificar o pronto, sabe? De trazer esses exercícios, essas buscas, esses vai e vens da narrativa, da estruturação dessa ficcionalidade, não esquecendo, portanto, de que era um ser humano que estava escrevendo diante de todas as circunstâncias que qualquer ser humano passa no ato de escrever. Quer dizer, ela não mitificava o fazer literário como algo, né, como se fosse uma torre de marfim. Nesse sentido, eu acho que eu entendo essa criação de Água Viva. Né? Sim.
A criação de água-viva é algo que me toca muito. Só não tinha uma aguinha aqui para mim. Eu me interessei sempre muito pelo água-viva. Água-viva é um livro que me capturou lá para os meus 18 anos e eu fiquei muito contente quando eu encontrei o manuscrito. Quando eu soube do manuscrito, por meio de uma teórica chamada Sônia Roncador, e eu fui até a Fundação Casa de Rui Barbosa conhecer o manuscrito de perto, aqui no Rio de Janeiro, a Fundação, aí o meu encantamento pela obra se confirmou, porque ali no manuscrito fica ainda mais claro o processo, fica mais clara essa intervenção da autora, enquanto ela está produzindo e puxando setas e parando e continuando, rabiscando um trecho. Esse encantamento do manuscrito, que na verdade é um manuscrito que tem a parte escrita misturada com a parte datilografada, né? Esse manuscrito, chamado datiloscrito, ele é muito, muito cheio de encantamento para mim, porque tem um pouquinho da letra dela, mesmo que um pouco, né, já prejudicada pelo acidente, né, que ela sofreu, enfim. Esse processo me encantou como um processo artístico, na escrita, e como você falou, né, como confirmo mesmo que você disse, como essa valorização da criação como algo próprio do cotidiano. É isso. Com 18 anos você se encantou com esse texto, se é que eu entendi. Eu me encantei com 14 anos. Eu fui ver um show da Bethânia, no Rio de Janeiro, e a Bethânia no show Drama Terceiro Ato, Luz da Noite. E a Bethânia ali, ela oralizava alguns fragmentos, adaptados ou não, do Água Viva, não é? E a questão que eu coloco, eu não sei se foi adaptado ou pelo Fauzi, né, já no show anterior, Rosa dos Ventos, né, ou se foi realmente o texto retirado desse primeiro título que você estudou nos manuscritos, datiloscritos, né? Então eu realmente fiquei encantado. A minha entrada com a Clarice foi nesse Água Viva, né? Diante da suntuosa declamação da Bethânia, que foi algo inusitado para um garoto de 14 anos, né? E então eu realmente leio e não me canso de ler essa água viva que permanece viva, né? Até os dias de hoje para mim. De 14 anos até hoje eu leio e me encanto com aquela desenvoltura, com aquela verdade ali, né? Do narrador, enfim, com a palavra. Estou tentando captar um momento que é de tão fugidio, não é mais, porque se tornou um da coisa, né? Então eu acho isso extraordinário, né? A Clarice uma vez falou que recebeu alguém que não tinha entendido nada do que ela tinha escrito, e quando chegou uma adolescente disse que tinha entendido tudo, né? Então isso realmente é factível no texto da Clarice. Agora eu gostaria de saber se o Pedro, ele realmente lê Clarice, gosta da Clarice, né? Não sei qual é a figura de um editor propriamente dito. Pelo que ele falou, ele é bastante envolvido. Mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho também, enquanto assim, leitor da Clarice agora. Vamos nos esquecer do editor e agora vamos passar para o leitor, Pedro. Certo. Essa sua colocação é interessante porque não necessariamente você gosta do que você edita profissionalmente, não é verdade? Porém, nesse caso, eu gosto, porque tem até a prova concreta
no fato de eu mesmo ter organizado 5 coletâneas de crônicas da Clarice. Uma para adultos, que é como se fosse uma autobiografia, aquela autobiografia que ela disse que nunca escreveria, mas que passou nos textos publicados no Jornal do Brasil, né? E 4 para jovens, justamente assim, para facilitar a introdução do jovem no universo da Clarice. Então, com isso, de fato, eu sou um leitor profissional e um leitor amador. Clarice gostava muito dessa palavra amador, não é? Porque ela se dizia, inclusive até o final da vida, que era uma escritora amadora, já que ela não vivia dos livros, né? Podia viver até de textos jornalísticos, das entrevistas, das traduções, né? Mas não especificamente dos livros, né? E eu já são mais de 15 anos trabalhando a obra da Clarice e assim, sob minha responsabilidade direta, já foram 28 livros, né? Porque só no centenário são 18, aí você tem essas 5 coletâneas que eu citei, tem também Todas as Crônicas, Todos os Contos, Todas as Cartas, e também a série dos manuscritos. Então, isso é uma coisa até meio mágica, né? Eu tenho certeza que, como Clarice era assim, muito ligada nas coisas metafísicas, ela pensa como eu, e a gente estabeleceu algum tipo de conexão aí astral, né? Ou talvez vai ver que eu esteja engajado numa missão kármica de outra vida, retribuindo alguma coisa que ela fez por mim, né? Sendo agora nessa existência assim o escudeiro dela, né? O fiel escudeiro, sem tê-la conhecido pessoalmente. Poderia, porque como eu regulo com a idade dos filhos, poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Mas, por intermédio da obra, e também eu fiz pesquisa com material, tanto no Moreira Salles quanto na Casa Rui, material dela pessoal, né? Você acaba tendo uma estranha intimidade, não é? Você sente assim uma conexão que é uma conexão de pessoa a pessoa, não é uma conexão por intermédio do texto apenas, né? Eu fico sempre pensando assim, se ela vai preferir fazer dessa forma ou de outra forma, e tento sempre fazer a coisa da forma que eu acho que ela gostaria. Eu acho esse seu depoimento sublime, né? Porque essa conexão que você percebe, né, embora não tenha conhecido pessoalmente, e sentir essa energia clariciana, é algo muito, muito, é um sortilégio, né? Esse seu sentimento, essa sua percepção, né, da Clarice junto de você, e você abraçar essa atividade enquanto editor, né, e a gente percebe o quanto você lerá a Clarice, né? Então isso é muito, hoje em dia é raro, né, ter um editor que de fato conheça o trabalho da escritora editada. Então, realmente, outro aspecto que você colocou, acho que na última entrevista da Clarice, ela afirmou categoricamente que ela gostaria de continuar como amadora, né? Ela se considerava não uma profissional, né? Ela se considerava uma amadora e gostaria de continuar sendo uma amadora, né? Mas esse seu depoimento, ele é muito, assim, eu diria que, modéstia à parte, coincide com o meu, né? E veja como isso também constela, né? A Clarice tem essa questão constelar de trazer, né, as pessoas para o seu fulcro literário, para
para o seu propósito do fazer literário. Então, isso realmente é gratificante. E eu fiquei muito emocionado com esse depoimento, de perceber essa conexão que você esclareceu para a gente. Agora eu gostaria de perguntar uma questão para a Ana, do segundo trabalho que ela fez com relação às crônicas, né? A segunda que ela, se eu entendi, ela estudou a questão da primeira pessoa nas crônicas da Clarice, né? E é interessante porque o Paulo, num depoimento que ele deu ao Instituto Moreira Salles, ele disse que a Clarice meio que ela antecipou esses flashes que hoje colocam no Face, né? Ele mais ou menos situou a mãe desse jeito, né? Que não era assim, propriamente uma crônica, ela mesma dizia que não era crônica, né? Então eu gostaria que você, diante do que você estudou, da sua preocupação com esse tipo de informação, contasse um pouquinho para nós dessa primeira pessoa nas crônicas. Então, só queria, antes de falar das crônicas, fazer uma observação aqui, bem rapidinho. Eu não conheci Clarice Lispector aos 18, não. Eu conheci Clarice Lispector aos 12, numa circunstância, assim, acidental, e uma circunstância pela qual eu tenho muito carinho. Foi um livro esquecido sobre a mesa pelo meu irmão. Ele fazia ensino médio, então eu entrei em contato aos 12 anos, e eu vim conhecer o Água Viva aos 18. Mas sou uma apaixonada por Clarice desde muito novinha também. Agora, quanto à primeira pessoa nas crônicas, é um mergulho no encantamento, porque a Clarice Lispector sempre, na minha opinião, em vários aspectos, esteve à frente de seu tempo, e de fato nas crônicas também. O tipo de produção e de relação com o leitor que o jornal possibilitava, uma revista possibilitava entre cronista e leitor, promovia uma proximidade semelhante ao que a gente vê hoje, de autores tendo um status de publicidade. E olha que Clarice Lispector relata que relatou, né, que não gostava de publicidade, mas não teve jeito. No momento em que ela escreve para o jornal, ela alcança um público ainda maior, um público um pouco diferente dos leitores somente dos livros. Quanto à primeira pessoa das crônicas, é uma primeira pessoa, assim, algumas vezes instigante, encantadora, porque existe ali um jogo de eu sou assim. Daqui a pouco a autora se desdiz. Não, eu não sou assim. Se você pensa que você está lendo a autora Clarice Lispector, não é isso, não sou eu. Daqui a pouco, em outro trecho, ela diz que quando a pessoa escreve, ela se revela mesmo, é natural que isso aconteça. Então, existe um jogo muito interessante, como vários outros jogos que a autora faz para capturar a gente com essa primeira pessoa, que às vezes é uma persona, às vezes está muito parecida com a primeira pessoa biográfica, outras vezes a gente vê que não é, que é ficcional ali, ou é híbrido, está tudo muito misturado. É essa primeira pessoa que brinca com o leitor, que pega o leitor no jogo. É isso que eu vejo nas crônicas. Uhum. De certa forma, ela até aproveitou, assim, muito sutilmente alguns trechos, assim, e incorporou em contos ou textos, ou, enfim, não sei se isso é fato. Vários trechos. Não é? Que ela incorporava em algum conto, ou numa outra, vamos dizer assim, num não gênero, vamos dizer assim, né? Que ela criava, né? Nesse sentido, assim, mais de se libertar, né, dessa dimensão, vamos dizer assim, do gênero, né? Sim. Então, tanto que ela falou, gênero não me pega mais, nem o gênero me
pega mais, né? Então isso realmente é muito adiantado, né, o que ela fazia, né? E ela, de certa forma, desconstruía tudo, né? Ela já desconstruía o fazer literário já. Ela já estava meio avançada, né? E um outro aspecto também que eu acho que você pode também esclarecer é que os romances da Clarice, aspas aí, romances, eles sempre têm um título inusitado, né? O título, sempre o início é inusitado, né? Estou procurando, começa com reticências, né? Então ela sempre também buscou a cada romance, a cada fazer literário, uma alteração, um total desmanche de uma certa vitória literária. Não sei se é coerente o que eu estou falando, né, nesse sentido. Buscar até o fim. Quando ela, então, se irmana com a pintura, não é, Pedro? Quando ela se irmana, então, com a pintura, que no final da Clarice, de vida da Clarice, foi muito difícil para ela, né? Segundo as informações que a gente tem. Então, eu gostaria que você falasse também um pouquinho desses começos, né, os inícios dos romances, já que você é uma leitora, já que você é uma estudiosa da Clarice, né? Então, eu gostaria que você falasse, assim, em poucas linhas, assim, essa questão também dessa busca da Clarice. Sim, a experimentação faz parte do trabalho de Clarice, né? Tem uma experimentação com a pontuação, então, né, começar com 2 pontos, começar com reticências, experimentação com uma repetição, em GH tem isso, né? Repetição de uma frase, a última frase de um capítulo será a primeira do capítulo seguinte, numa tentativa de dar um senso de continuação, de continuidade, né? E na linguagem também, você falou sobre os nomes dos romances, eu acho que tantos nomes como Atrás do Pensamento, passando por Objeto Gritante. O que é um objeto gritante, né? Uma desautomatização do objeto. E depois para a Água Viva, que pode ser muita coisa, é um animal, ou uma água, é um animal que queima, uma água que corre, pode ser tanta coisa, como expressões na linguagem de Clarice Lispector, como ontem eu estava lendo também, o doce tédio de uma lua de mel. Ela mistura o doce com o tédio. Nisso está ironizando o que é a lua de mel, né? Felicidade diabólica. São várias expressões claricianas que têm muito de experimentação. O começo de A Hora da Estrela é uma subversão, né? Porque a gente tem 13 títulos e você vai ver, é possível perfeitamente conferir os 13 títulos dentro da narrativa. Exatamente. Né? E assim, não é bem uma dedicatória, mas um conselho aos seus leitores de GH, por exemplo, de A Paixão Segundo GH, a gente aconselha que só os leitores de alma pronta vão poder aproveitar melhor isso aqui. Nossa, é muita possibilidade. De fato, é experimentação, é subversão do que é o artístico, do que é o literário. Uhum. Pedro, diante do que as capas da nova edição, eu separei alguns títulos de algumas telas que tem muito a ver com a escritura da Clarice. Por exemplo, Cérebro Adormecido. Eu te pergunto por quê. Perdida na Vaguidão. Tentativa de ser alegre. Medo. Então, esses títulos, eles são claricianos, e se você buscar na tela o propósito desses títulos, também é algo muito curioso. Então, eu gostaria de saber do Pedro vamos dizer assim, essa amizade desse título, desses títulos, desses quadros, com a pintura que você já tentou buscar com esse título, a pintura em si. É uma pergunta meio etérea, assim, mas resulta interessante, já que você teve essa ideia
maravilhosa de colocar as telas da Clarice. Se é que você entendeu a minha pergunta. Oi. Ah, ele não ouviu? Ah, tá. Ah, tá. Ana, é o seguinte, tudo bem aí? Tudo bem? Você está me ouvindo? Tô sim, eu tô te ouvindo. Tá. Ana, é o seguinte, uma perguntinha que eu ia te fazer... Eu acho que... Voltou. Voltou? Vocês estão me vendo? Estamos. Sim. Ana. Pode falar. Então, eu gostaria que você agora dissesse também um outro aspecto muito crucial, que também quebra com aquela rotina literária de literatura infantil. Dissesse um pouquinho sobre a obra infantil da Clarice. Alô? Então, Pedro está fazendo uns testes. Então, eu não sou uma especialista na obra infantil da Clarice, mas, assim, é claro que eu não só já li, como passei para crianças próximas a mim, nessa eterna tentativa de formação de leitores, né? Então, eu tenho um apreço muito grande pelo Mistério do Coelho Pensante. A vida íntima de Laura, então, faz uma conexão, porque fica parecendo que é só uma história de uma galinha, mas as galinhas são extremamente significativas na obra clariciana, né? Então, a vida íntima de Laura, mostrando a vida da Laura, o que ela gosta, o que ela não gosta, no que ela faz, nos remete à própria condição dessas figuras, desses animais que aparecem muito na obra infantil e também aparecem por todo o percurso da obra clariciana. Acho, e a Clarice já chegou a relatar isso, que quando ela escreve para crianças, ela escreve de uma maneira fácil, seria assim, não é fácil, mas uma maneira que alcança a criança, ela é muito maternal, né, nos relatos dela. E quando ela escreve para adultos é mais difícil, porque ela fala num campo mais profundo e alguns adultos diriam que ela é hermética. Para mim, nem um pouco, porque eu consigo pegar a via de sentido para alcançar a Clarice algumas vezes. Nem sempre, outras ela só me derruba. Mas, em geral, é isso. Eu acho que a literatura infantil dela me toca tanto quanto a obra considerada para adultos, e eu vejo pontos de conexão entre uma e outra. Com certeza, com certeza. Eu não sei se você chegou a ler um texto muito interessante do Caio Fernando Abreu, grande leitor da Clarice, escreveu um título infantil chamado As Frangas, né? As Frangas. E ele partiu exatamente da vida íntima de Laura e escreveu As Frangas, que é uma maravilha, porque ele cria, a partir da vida íntima de Laura, um olhar bastante suficiente para compreender a intimidade da Laura, no sentido de resgatar o que uma galinha também pode ter como intimidade, como introspecção, não é? Dentro de uma patafísica, vamos dizer assim, né? E então isso é muito interessante também. Eu acho que não há também fronteira, como você bem disse, entre literatura infantil, aspas, e literatura adulta, vamos dizer assim, né? Sim. Agora eu gostaria, se você me permitir, fazer a questão para o Pedro agora, porque parece que entrou o Pedro agora, tá? Claro. Porque tinha saído do ar. Não voltou. Tava travado. Ana, eu queria... outro aspecto também muito interessante é a questão... Voltou. Tá. Pedro? Vocês estão... Oi, vocês estão ouvindo? Ouvindo? Sim. Sérgio?
Oi. Pedro? Sérgio? Oi. Não está vendo? Não, Sim, estou aqui, vendo. Eu estou ouvindo. mas está saindo do... Eu Está tô vendo ouvindo agora? Tô ouvindo e vendo. Mas está vendo agora? Tô Está vendo. saindo do ar, assim, de Tá. repente. Só que você está paralisado, Então tá. assim. Eu posso falar uma coisa, se você que... Saiu agora. Tá. Ana? Sim. Ana, eu vou te fazer a pergunta, porque está caindo, você desculpe, viu? Tudo bem. Tá, que está caindo. Ana, com relação, por exemplo, à contística da Clarice, o que você pode dizer, assim, por exemplo, a menor mulher do mundo, o Búfalo, não é? Porque são contos, o amor que é extraordinário, né? Enfim, a contística da Clarice, né? Não tem como, você lê os contos da Clarice e todos eles são de uma beleza estranha, né? Causa um estranhamento, aquele búfalo, né? Que ela vai com aquela raiva, né? A personagem principal, aquelas epifanias, aquele cego mascando chicles, tudo aquilo é muito particular, né? Na contística, eu diria até brasileira, de um modo geral. Né, porque você não encontra muito esse estranhamento, né, no sentido... Né, e eu, há pouco, como estudioso da literatura hispano-americana, a Silvina Ocampo queria conhecer a Clarice, mas não tiveram oportunidade de se conhecerem, né, na Argentina, em Buenos Aires. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, da contística da Clarice. Falo com o maior prazer. Falo com o maior prazer. Você está falando do Búfalo, é tão forte porque a personagem havia sido rejeitada amorosamente, né? E ela olha para o Búfalo e ela é como se ela passasse para o Búfalo os sentimentos que ela gostaria de passar para aquele amante que a rejeitou. É forte, existe ali, mais uma vez, uma relação entre personagem e um animal, né? Ela diz para o Búfalo, eu te odeio. Depois ela diz, eu te amo, Búfalo. Cara, né? É muito, muito bonito, não há como não se envolver quando a gente... Aliás, sempre há, né? Os leitores têm as suas afinidades, mas eu acho que é profundamente envolvente a contística de Clarice. A menor mulher do mundo, né? Como pode aquele estudioso, numa posição de cientista, querendo analisar a menor mulher do mundo, ela não está nem aí para a análise dele, pelo contrário, ela está grávida, é mínima, se apaixona por ele, assim, uma paixão de primeira vista, e fica olhando para ele, e se coça onde uma pessoa não se coça em público, e existe ali um embate também. No Búfalo também tem, eu acho, entre os seres humanos, a ciência, e vamos dizer assim, né, um raciocínio mais positivista, e uma espontaneidade na menor mulher do mundo, e existe também embate homem-mulher, tanto no Búfalo quanto nesse que você falou. Quando a gente estava falando sobre a literatura infantil de Clarice Lispector, eu lembrei do conto Uma Galinha, que o conto Uma Galinha é muito representativo, se a gente for fazer uma leitura figurada dele, do quanto a mulher e o seu destino de mulher entre aspas, tirando do conto o amor, né, e o seu destino de galinha se entrecruzam no sentido de que a galinha estava ali, festejada, porque colocou um ovo, finalmente, depois de ter fugido do seu destino, e existe uma associação entre a menina novinha que tem a ilusão de querer a galinha ali no seio da família, mas um belo dia, passado o tempo, os sonhos vão embora e todo mundo janta a galinha de estimação, sim. Quer dizer, são contos extremamente bem escritos. Amor, então, eu acho que é um conto totalmente, digamos que amarrado na sua abrangência,
E são contos, eu acho que arrebatadores, fazem inclusive muito essa função do conto, né? Que é arrebatar o leitor. Eu acho que, por exemplo, o conto Amor se discute muito a questão da paixão e amor, né? Porque, na verdade, a Ana ali, ela é amorosa, no sentido da abrangência quando ela volta para o apartamento, que está sendo pago, né? Com aquela dificuldade cotidiana, aquela contingência, e é uma questão muito nas entrelinhas também, né? Que comparece nesse conto, uma discussão assim entre o que é a paixão e o que é o amor, é uma linha muito tênue, não é? Agora, outro aspecto que você, falando aí sobre a literatura infantil, enfim, um aspecto importante que eu acho assim a ser considerado, e gostaria que você conversasse, é Perto do Coração Selvagem, né? Perto do Coração Selvagem é o romance, enfim, né? Que inicia, vamos dizer assim. E há uma mímesis muito interessante no discurso da Joana, que vai se desenvolvendo conforme ela vai amadurecendo, como ela vai envelhecendo, até chegar na mulher. Então, isso é um dado muito, como se diz assim, muito delicado da Clarice, de ela transportar o discurso infantil, né, o olhar infantil ali sobre o mundo, né, quando ela fala que a galinha não sabe o que vai morrer, né, que ela, enfim, é um discurso propriamente infantil, e ela coloca isso como vamos dizer assim, como narrativa mesmo. Então isso é muito percussiente, né, de uma narradora iniciante, vamos dizer assim. Sim. Gostaria que você falasse alguma coisa a respeito sobre essa questão. É muito forte também como que em Joana a subversão do que é ser uma mulher está desde a infância. Ela era vista pela tia como uma criança má, uma criança que tinha alguma coisa, né, ruim, alguma coisa desviante. E ela vai amadurecendo e segue nesse caminho, na maturidade, numa quase que rota de fuga, aquilo que se considera como uma mulher boazinha. É isso que eu vejo como uma conexão entre essas pontas da infância e da maturidade, né? E a Joana não se mostra satisfeita com o casamento que faz e lida com aquela existência da amante de uma maneira também inusitada, né? Eu acho que ali a autora se revela e se revelou de fato para muitos críticos da época, né? Enfim. Eu acho assim, só para concluir a nossa conversa assim, sobre esse aspecto, isso vai aparecer também na Hora da Estrela. Por quê? Porque ela vai se dividir, ela vai ser um narrador masculino, né? Vai tentar entender, né? E esse narrador masculino vai querer entender o universo feminino de uma nordestina. Então isso é muito interessante, do ponto de vista da construção da narrativa, né? Enquanto desmonte dessa questão unívoca, né? Ela multiplica esse aspecto da narração. Então, eu acho interessante. Eu te interrompi? Não. Eu acho interessante também, em A Hora da Estrela, dois aspectos. Primeiro, que a autora está criando a sua história e cria um narrador masculino, numa passagem um tanto irônica, quando diz que tem que ser um homem, porque senão a mulher ia lacrimejar piegas.
É uma forma irônica de falar sobre os julgamentos que as escritoras deviam sofrer em relação ao modo como escreviam. Acho também interessante que em A Hora da Estrela a gente ainda tem um narrador masculino de uma classe social completamente diferente da Macabeia. E ele também tem dificuldade de contar, de narrar a Macabeia devido a essa diferença. Ele tem que fazer, no processo de produção, no processo de criação literária ali, que ele faz junto do leitor, ele tem que fazer uma travessia, ele tem que entrar em contato com uma travessia semelhante ao que GH faz. A GH tem que entrar em contato consigo a partir de uma provocação, né, promovida pela Janair no livro. E o Rodrigo Aciemi também tem que fazer uma travessia para conseguir tornar possível a narrativa de Macabeia, que é um outro de classe muito diferente dele, né? Tá. Obrigado, viu? Pedro, eu gostaria de destacar aqui, já que você teve a brilhante ideia de trazer para um público maior as telas da Clarice, as pinturas da Clarice, neste livro que eu apontei, do Carlos Mendes de Souza, publicado pela Rocco, Pinturas da Clarice, ele enumera, né, um elenco de pinturas, de quadros da Clarice. Então, por exemplo, um cérebro adormecido. Eu te pergunto por quê? Perdida na vaguidão, tentativa de ser alegre, medo. Então, esses títulos, eu acho que meio que ilustram, vamos dizer assim, essa tentativa de pintura, mas, ao mesmo tempo, testemunham o fazer literário da Clarice, né? Por exemplo, cérebro adormecido, tentativa de ser alegre, né? Então, eu gostaria que você pudesse dizer o que você pensa a respeito desses títulos com relação à pintura. Se tem a ver esse diálogo da narrativa clariciana, dos títulos da Clarice, da busca constante da Clarice, em relação a essas pinturas. Deu para entender, Pedro? Sim, deu sim. Isso tem tudo a ver, porque, se você observar, nem todos os quadros têm título. Então, quando eles têm título, que é a maior parte dos casos, esse título tem um significado muito importante, porque é quase como uma chave para a compreensão da tela e também do próprio processo criativo dela. Então, nesse sentido, Clarice frequentava muito museu, né? Ela gostava muito de pintura, e tanto que ela, na Água Viva, coloca a narradora, que de início era ela mesma, né? Transforma numa pintora. Mas isso lembra a estratégia do Magritte, por exemplo, que pinta certas situações completamente surrealistas, né? E outras que são aparentemente banais, mas o título dá uma leitura surrealista, né? Uhum. E ela era perfeitamente consciente desse tipo de estratégia. Tanto que esse medo, por exemplo, ela cita no Água Viva, que estava pintando uma tela, não sei o quê, que era muito angustiante, que você não devia ficar olhando para ela muito, porque ela ia perturbar você, né, o observador. E, de fato, se você observar, essa medo ela tem um componente assim de vertigem, né, de assim, angústia, né? Outras coisas também remetem à caverna, escuridão, né? Essa tentativa de ser alegre, quer dizer, é uma admissão da tristeza, né? Porque o alegre não tenta ser alegre, ele apenas é, né? Mas o melancólico, e ela tinha, todos sabem, né, um temperamento melancólico, o melancólico está sempre em busca
um alívio dessa melancolia, né? De um instante de alegria, de epifania, assim, e que ela, de fato, vai encontrar nessa fase pintora, vamos chamar assim, mais prazer, conforme ela mesma disse numa conferência nos Estados Unidos, né? Mais prazer do que na literatura, que na fase final ela ameaça sempre abandonar a escrita, né? Várias vezes ela diz que vai abandonar. Por sorte nossa, ela não abandona, tanto que no ano de seu falecimento ela publica A Hora da Estrela e ainda deixa pronto Um Sopro de Vida, que justamente o professor Carlos, que é considerado assim, o maior especialista europeu em Clarice, né? Ele é português, o professor Carlos Mendes de Souza, ele está fazendo, nesse momento, lá no Instituto Moreira Salles, ele já esteve aqui 2 vezes para fazer esse trabalho de pesquisa, uma nova versão mais fiel ao assim, desenho original da Clarice, de Um Sopro de Vida, que é a obra que ela deixa, né, póstuma. Então, por sorte, ela não para de escrever, ainda deixa uma praticamente pronta, né? Que teve essa primeira versão fechada pela Olga Borelli, e agora, no ano que vem, né, deve sair também naquela série dos manuscritos que a gente reproduz, né, ou os manuscritos ou os datiloscritos, né, com as correções e tudo, é muito interessante, e também ensaios, né, sobre os livros. Já saiu de Água Viva e A Hora da Estrela. O próximo é justamente Um Sopro de Vida, e o professor Carlos Mendes de Souza vai fazer a nova versão. Então, isso tem tudo a ver. Inclusive, eu acho assim que uma das chaves para o entendimento, porque a gente estava falando da diferença, vocês, porque eu sumi do ar em determinados momentos, né? Mas a diferença dos livros infantis para o adulto, os infantis nasceram sempre de história contada para os filhos. Não é? O coelho pensante ele existiu, tem foto desse coelhinho lá em Washington. O cachorro de Quase de Verdade também era o cachorro dela. O peixinho, ela confessa que é a mulher que matou os peixes, né? Porque lá concentrada na escrita acabou deixando de alimentar os peixes. Então são histórias vividas, né? E narradas primeiro para os filhos. E os romances são considerados herméticos porque, justamente, assim como a pintura abstrata, que é a pintura da Clarice, né, a pintura que ela pratica, a pintura abstrata exige um investimento do observador, né? Você não pode olhar uma pintura abstrata e usufruir tudo aquilo que ela tem a oferecer ao observador sem ter um certo tipo de preparo anterior, né? É diferente de uma pintura que retrata uma paisagem ou um rosto, né? Um portrait, porque aparentemente as coisas estão ali na superfície da tela. A gente sabe que não é assim, mas aparentemente existe uma dimensão compreensível à primeira vista. Na arte abstrata é um desafio, é sempre um desafio, porque tudo é muito subjetivo, tudo é muito cerebral, não é o visual passa a ser secundário, né? O mais importante é a elaboração que você faz, então o observador passa a ser um pouco como na arte zen tradicional japonesa, ele tem que ser coautor, porque ele só vai entender aquele quadro se ele se investir no quadro. Não dá para passar assim e falar, legal, isso aqui tá bonito, aqui, lá o Pão de Açúcar, Corcovado, tá? Ele pinta bem. Não é assim, né? Você tem que parar, pensar e se informar acerca do artista. O mesmo acontece no caso dos romances, porque o romance
você precisa, o romance da Clarice, né? Mesmo A Hora da Estrela, que é aparentemente linear, porque conta uma história de uma retirante, conforme a Ana Cláudia falou, não é linear, porque tem um autor que não é autor, um pseudo-autor masculino, tem 13 títulos, e então o tempo inteiro tem um processo metalinguístico também em ação, porque é uma reflexão sobre a escrita. Ela diz que teve que apelar para o homem por causa disso, o título é apenas sugerido, porque você tem outras opções de título, já é uma espécie de processo participativo, né, que antecipa essas práticas contemporâneas, digitais. Né? Então, mesmo A Hora da Estrela é uma narrativa complexa, né, sobre essa aparente desventura da Macabeia, né, essa vinda da retirante Macabeia. Mas os outros, no caso de Perto do Coração Selvagem, e todos os outros, e sobretudo nos que são mais poéticos, que é Água, Vida e Um Sopro de Vida, né? Esses, então, é pura poesia, né? Você já não tem... É difícil até classificar como romance, né? Ao mesmo tempo, também não é prosa poética. É a Clarice, né? Clarice, de fato, muitas vezes é inclassificável. Como você mesmo disse, ela ultrapassa a questão de gênero, né? E cria um universo literário muito próprio. Pedro, eu acho que, assim, inclusive, por exemplo, na Hora da Estrela, eu acho que a Clarice vai além da metalinguagem. Ela vai para a metaficção, né? No sentido de criar ali o narrador, e esse narrador já é metaficcional. Vai além da discussão do próprio fazer literário. E já tem uma invocação e uma vocação, por exemplo, até com Machado de Assis, não é? Por exemplo, Memorial de Aires, não é? Memorial de Aires é a continuidade do Esaú Jacó, né? Então, isso, a Clarice, nesse Água Viva, me parece que já existe um processo metaficcional, que já é algo muito, muito interessante sob o ponto de vista dessa inovação literária que a Clarice sempre buscou, mas sem pompa, sem vaidade, não é? Sem aquela questão intelectualizada, né? Então a Clarice, nesse romance, na minha leitura, não é? Porque eu dei aula durante muitos anos de teoria literária, a gente vê esse alcance da metaficcionalidade que comparece também na Hora da Estrela. Olha, os meus aqui coordenadores já apontaram para que já tinha 5 minutos, está esgotadíssimo. Eu fico muito, muito, muito alegre, muito contente de ter participado dessa homenagem. Sou um leitor da Clarice, sou, assim, apaixonado pela Clarice. Essa edição está muito linda. Parabéns, Pedro. Ana Cláudia, quero conhecer o teu trabalho, tá? Porque eu faço a hora H aqui no Instituto Moreira Salles. Todo ano a gente faz, né? Só que esse ano nós não fizemos por conta da pandemia, mas a gente também realiza todo 10 de dezembro aqui a hora H da Clarice. Então eu quero conhecer seu trabalho, vou procurar, né? Vou entrar em contato com o Eucanaã para ver se ele consegue alguma, né? E aí vai ser um prazer ler o seu trabalho. De fato, deve ser muito interessante. Pedro, muito obrigado. Eu estou muito emocionado de fazer essa live, viu? Estar diante de você, o editor, diante de você, a estudiosa da Clarice. Muito obrigado e 100 anos de Clarice. Muito obrigado. 100 anos. Muito obrigado a vocês todos aí. Muito obrigado. Bom. Obrigada. Sérgio, primeiro eu vou agradecer a você. Assim, eu sabe como eu sou sua fã.
Ana, Pedro, muito obrigada. É até triste ter que falar que a gente tem tempo, acho que foi uma das maiores dores, assim, de falar que a gente tem que finalizar a mesa, porque a gente consegue ficar horas falando da Clarice, tá? Muito obrigada a vocês.